remédio. Todos os gestos produzem marcas nos seres. Os seres são a expressão de suas marcas e seus automatismos. Essas marcas ocultas à mente comum, automáticas, silenciosas, inescapáveis e diretas em sua ação, previamente condicionadas, são os sanskaras. Sanskaras. Estruturas que, operando, definem as visões dos olhos dos seres, criam a forma do mundo, onde habitam as formas e os rostos que são vistos nas nuvens. Aquele que conhece a operação e a formação da sutil energia de hábito está sempre atento às palavras, gestos, pensamentos e imagens mentais, pois reconhece que esses são os elementos que constroem as prisões envolventes, angustiantes, infindáveis e abstratas. Prisões cuja substância é semelhante à dos sonhos, delírios e loucura. Prisões cujas portas, paredes e fechaduras não são mais pesadas do que a fresca brisa da manhã, mas que, em meio aos sonhos etéreos e impermanentes, podem causar dor, abatimento, derrota, abdicação da dignidade. Em meio à dor e perplexidade do mundo, o Dharma, na acepção de ensinamento externo proporcionado pelos Budas, é o remédio. A orientação segura, o ensinamento e a compreensão são libertadores. A palavra Dharma, ainda que possa ser usada com o significado de verdade, não pode ser confundida com a noção corriqueira de verdade. Isso fica claro no diálogo de Mahamati com o Buda, narrado no Lankavatara Sutra. O grande discípulo Mahamati pede ao Buda que enuncie a verdade libertadora definitiva, o Dharma derradeiro e completo, a essência final da compreensão, para que todos os seres possam adquirir finalmente a libertação. Em resposta, Buda diz que o Dharma é semelhante a um remédio ministrado a cada doente do mundo de acordo com a sua mentalidade e aflição, e que está destinado apenas a libertá-lo de seus sonhos. Tendo sido usado efetivamente, o Dharma, tal como um remédio, torna-se desnecessário e deve ser abandonado. Assim, não há um Dharma fixo e definitivo, apenas o Dharma como gesto de alívio e compaixão dos Budas para com seres que sofrem. No Varaktedika Prajnaparamita Sutra, o Sutra do Diamante, o Buda compara o Dharma a uma jangada, veículo indispensável para atravessar o rio do sofrimento e chegar à margem da iluminação. Mas, logo que se chega à outra margem, a jangada deve ser abandonada, pois nenhum proveito haveria levá-la nas costas. Assim, no Sutra do Diamante, o Buda pergunta: o que pensas, Subhuti? O Tathagata deu-te algum ensinamento definitivo nessa escritura? Subhuti respondeu: não, abençoado Senhor. O Tathagata não deu qualquer ensinamento definitivo nessa escritura. Vajra significa diamante, e esse sutra é como um diamante, que graças à sua dureza é capaz de cortar todas as concepções arbitrárias e levar todos à iluminação. Em outro ponto desse profundo sutra, Subhuti pergunta: abençoado Senhor, quando atingiste a iluminação completa, sentiste no interior de tua mente que nada havia adquirido? O Buda replica: precisamente isso, Subhuti. Quando atingi a iluminação completa, não senti qualquer concepção arbitrária de Dharma discriminada no interior da minha mente, nem a mais sutil. Mesmo as palavras iluminação completa são meras palavras. Ainda assim, Subhuti, o que eu atingi é o mesmo que todos os outros atingiram. É algo que é indiferenciado, não é para ser olhado como um estado elevado, nem como estado inferior. É inteiramente independente de quaisquer concepções definitivas e arbitrárias,
de uma identidade individual, outros egos, seres vivos ou alma universal. O Buda então alerta Subhuti: não penses que o Tathagata chegue mesmo a considerar em sua própria mente que deve enunciar um sistema de ensinamento para elucidar o Dharma. Tu nunca deverias alimentar tal pensamento indigno. E por quê? Porque se algum discípulo desse guarida a semelhante pensamento, não apenas estaria confundindo o ensinamento do Tathagata, mas estaria igualmente rebaixando a si mesmo. E além disso, o que acabou de ser referido como um sistema de ensinamento não tem significado, uma vez que a verdade não pode ser cortada em pedaços e arranjada em um sistema. As palavras podem apenas ser usadas como meras figuras de expressão. Compreende-se, então, que o Buda ensinava sem ensinar, dava libertação sem dar libertação. Essa é uma das características mais notáveis da forma de operar do verdadeiro Dharma. Ser efetivo sem ser definitivo e ficar a salvo de formulações e aprisionamento. O apego à forma das palavras do Buda é um erro a ser evitado. Aos olhos do mundo, o Dharma não pode ser separado das verdades relativas. O que torna o Dharma efetivo não são palavras ou os conceitos, mas o conjunto das palavras e conceitos é inseparável da forma de transmiti-los, do momento em que a transmissão é feita e da particular e momentânea situação e clareza do ser que os receberá. O Dharma é esse todo. Qualquer desses aspectos em separado não pode caracterizar o Dharma, e nisso reside a radical diferença com relação à noção atual e corriqueira da verdade. De algo definitivo e imutável, independente de ser reconhecido ou não, e de haver alguém para reconhecê-lo ou não. Essa verdade mundana é apenas um objeto de imaginação, sem mais substancialidade do que as realidades equivocadas e condicionadas do mundo. Essa verdade está presa a referenciais arbitrários e transitórios, que lhe atribuem sentido e sem os quais ela não possui nenhum valor. Opções diante da dor. No Surungama Sutra, o Buda indica que todos os seres têm duas opções diante da dor: o caminho expansivo e o caminho internalizador. O primeiro opera nas desarmonias, através de controle artificiais duais, como os dispositivos morais, materiais ou organizacionais, que buscam reduzir a dor e estabelecer ordem e harmonia dentro do samsara. Como fruto desse esforço, podemos colocar a organização das nações, a geração de tecnologia, o sistema escolar, a escrita e a expansão da cultura, em seu sentido mais geral. Essas harmonias são sempre de curto alcance, revelando-se geradores de outras desarmonias, algumas vezes ainda piores. Não se pode atingir estabilidade através desse caminho, porque a harmonia é inviável dentro de um sistema de satisfazer necessidades e desejos. Os que percorrem esse caminho são perseguidos pela sombra do sofrimento, inerente à busca de salvação dentro dos referenciais do mundo. O segundo caminho, o caminho internalizador, é o que, em lugar de identificar as formas externas da dor e buscar removê-las, volta-se para dentro, para compreender a raiz de todas as aparências e da dor. Essa é a trilha dourada dos Budas, o caminho que reduz e elimina as diferenças e as desarmonias pela compreensão abrangente. É o que vê, com clareza, que a realidade do sofrimento é semelhante à de um sonho, carecendo de substancialidade, e que só existe dentro de um referencial limitado, particular, transitório e impermanente. É o caminho dos sábios silenciosos, que terminam por compreender que é dentro da lógica das aparências que o sofrimento surge, e que é dentro dessa lógica que ele é inevitável. Esses sábios entendem que os 6 paramitas, conforme expostos no Prajnaparamita Sutra, são a perfeição da prática de vida nesse mundo. Mestre Tokuda
Gosto de contar a história do velho chinês e seu cavalo. Um velho chinês muito pobre tinha apenas um cavalo. Um dia o cavalo desapareceu. Quando as pessoas disseram: "Que desgraça!", o velho respondeu: mais ou menos. Passado um tempo, o cavalo retornou e trouxe consigo vários outros cavalos selvagens. Todos disseram: "Que sorte, você não tinha mais cavalo e agora está rico." O velho disse: mais ou menos." Um dia, o filho único do velho caiu de um cavalo, quebrou a perna e ficou aleijado. Todos disseram: "Que desgraça, seu único filho ficou inválido." E o velho respondeu: mais ou menos." A seguir, explodiu uma guerra na região e todos os jovens foram convocados. Poucos retornaram com vida. O filho do velho, por ser manco, não foi à guerra. Todos disseram: "Que sorte, seu filho não foi recrutado e se salvou." O velho disse: mais ou menos. Na vida, bom e mal são inseparáveis, pois dependem do referencial que lhes dá sentido, e esse referencial é sempre impermanente. Quando muda o ponto de vista, o que era bom pode passar a ser mal, e vice-versa. Por que, então, atribuir sentido definitivo às vicissitudes da vida, compreendendo de forma mais profunda o que se passa ao redor e por dentro? É possível praticar a equanimidade, a estabilidade de ânimo, que provém da compreensão interna das aparências externas. O sábio não está imune às vicissitudes, mas se mantém digno e sereno diante da adversidade e da boa sorte. Considera ambas iguais. O sábio pratica com naturalidade a dignidade e serenidade dos justos. Está livre das perturbações da fortuna e da desgraça, e pode enfrentar as condições mais variadas, praticando sempre a lucidez da natureza não obstruída. A alegria do sábio é constante. Independente do resultado de algum jogo, sua riqueza não vem do exterior. Ela é a capacidade de transformar o que ocorre à volta em caminho e dharma. Quase todos se excitam. O sábio, sereno e alegre, é capaz de ajudá-los. Quando todos se deprimem. O sábio, sereno e alegre, também é capaz de ajudá-los. Sua energia não provém do exterior, mas de uma fonte interna, que fornece suprimento abundante e constante. O sábio não mendiga energia, mas é um doador. Sua prática permite ver o sentido profundo da palavra harmonia. O primeiro caminho, o caminho externalizador, é aquele que nos criou em nossa forma corpórea e mental atual. Esse caminho está em constante evolução e cria toda a diversidade de seres, aparências, universos e mentalidades que possam existir. O segundo caminho, o caminho internalizador, permite que a vida deixe de ser um jogo que adquire sentido a partir de condicionamentos e referenciais imperceptíveis e passe a ser uma atividade iluminada, na qual a experiência e os meios de auxílio crescem sempre. Por isso, Mestre Tokuda diz: ainda que seja completa, a iluminação cresce sempre. É por ser tão especial, libertador, profundo e misterioso que o Dharma é tão raro e precioso. O encontro com o Dharma é sempre inesquecível, devido ao profundo respeito que o Dharma inspira e com que deve ser tratado. Antes da leitura de sutras, sempre se recita: o Dharma, infinitamente profundo e misterioso, é raramente encontrado, mesmo em milhares de milhões de ciclos universais. É a nós, agora facultado, vê-lo, ouvi-lo e guardá-lo. Possamos nós verdadeiramente compreender as palavras do Tathagata. Que todos os seres possam ser beneficiados. Até o final desse capítulo 10 do livro A Joia dos Desejos, do Padma Santen.